com o assunto em 10 partes. Esta é a quarta parte. O assunto é amar-se é ir ao encontro do si mesmo, como dizia Jung. Esse trecho eu retirei do livro Escutando Sentimentos, de Hermance Dufault. E eu já fiz o item 1, o pedaço 1, falando sobre responsabilidade. Somos os únicos responsáveis pelos nossos sentimentos. Fiz o pedaço 2, falando sobre consciência, de que o sentimento é o espelho da vida profunda do ser e expressa os recados da consciência. Fiz o último falando sobre ética para conosco e hoje nós vamos falar de juízo de valor. Esse tema é de Cair o Boga da Nádega. Acho que fica bonitinho assim, Cair o Boga da Nádega. Por que isso? Percebe? Juízo de valor. E aí eu vou abrir aspas para Hermance. Uma única frase, gente. Abre aspas. Não existem sentimentos certos ou errados. Fecha aspas. Eu poderia acabar o podcast aqui. E isso já daria uma conversa de todo tamanho. Mas veja só. Não existe sentimento certo e errado. Se tem uma coisa que as pessoas fazem o tempo todo, ou que nós fazemos o tempo todo com a gente mesmo e com as pessoas à nossa volta, é atribuir juízo de valor em tudo. Em tudo. O que a pessoa faz, porque ela fez isso, eu acho aquilo. Porque eu fiz isso, o outro pensou aquilo sobre mim. E assim a gente vai nesse negócio sem fim e vivendo uma vida desgraçada, maledeta, reduzida, desgramenta, onde a gente se submete às pessoas, ao que as pessoas acham, onde a gente está sempre submetido à expectativa do outro ou a expectativa que a gente tem sobre a gente mesmo, mas que não corresponde àquilo que a gente pode entregar. Então, é uma desgraçaiada isso. Juízo de valor. Não existem sentimentos certos ou errados. São só sentimentos. Quem atribui o sentido e o significado, o certo ou o errado, é a pessoa que está sentindo ou a pessoa que está julgando. E se você está julgando a vida do outro, se você tem se dedicado, tem tempo para fazer isso, é porque você não está cuidando da própria vida. E se você não está cuidando da própria vida, você está se negligenciando. Se você está se negligenciando, você está na bosta. Se você está na bosta, você vai continuar na bosta até que você entenda que é preciso voltar-se para si. A meta é clara, tem que ser você e o seu melhoramento enquanto ser humano, enquanto gente boa para si mesmo, que transborda bondade para os que estão à sua volta. O juízo de valor, ele é algo que tem acabado com muitas pessoas e acabado com muitos relacionamentos. Por quê? Porque a gente fica julgando. E de verdade, as relações não é um julgamento. Não é. As relações são só as relações. O julgamento é aquilo que eu faço com base em quê? Eu julgo as pessoas com base em quê? Um juiz julga com base no que aconteceu e com base nas leis que regem os diferentes níveis, municipal, estadual, federal, constitucional, blá, 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 blá. Ok. Isto ok. Então,
diante do fato, matou, não matou, roubou, não roubou, é culpado, é inocente, as investigações e o julgamento é feito. Tal. Agora, juízo de valor, ele é uma expressão utilizada para se referir a uma avaliação subjetiva que uma pessoa faz contra algo ou alguém, sobre algo ou alguém, não é contra, é sobre algo ou alguém. Então, essa avaliação subjetiva é o quê? É você usando os teus próprios instrumentos, o seu próprio conhecimento para julgar, avaliar ou fazer juízo de valor com relação a outra pessoa. Então, percebe, de novo, não é sobre o outro, é sobre você. Eu vivi uma situação muito engraçada e eu gosto de falar disso, eu vivo muito isso. E isso sempre me incomodou demais, mas eu nunca tinha entendido o porquê me incomodava. Às vezes, eu sou uma pessoa que tenho alguns projetos de vida, né? E às vezes eu compartilho esses projetos de vida com algumas pessoas. E às vezes as pessoas me veem trabalhando em torno desse projeto de vida. É desse ou daquele, eu tenho alguns projetos de vida. Um deles era ser mãe, um deles é ser esposa, um deles é ser professora, um deles é trabalhar como formadora, consultora ou assessora pedagógica, e outros tantos que eu tenho, né? E tenho, inclusive, um canal no YouTube que tem muito a ver com este meu projeto. E as pessoas não entendem os seus projetos. As pessoas não entendem os meus projetos. Por quê? Porque só eu sei o que eles significam para mim. Só que é muito comum as pessoas dizerem assim: ah, isso é bobagem. Isso não vai dar certo. Escrever um livro? Para que escrever um livro? Você, hoje em dia, nem se usa mais comprar livros. As pessoas leem nos Kindles, nos não sei aonde, no Kobo, no Kindle, no computador, no celular. Nem se usa mais comprar livro. As livrarias estão falindo. E, você tem vontade de trabalhar como formadora de professor? Mas isso é tão desvalorizado. A educação no Brasil é tão desvalorizada. Porque as pessoas pegam aquilo que elas têm de juízo de valor, ou seja, a avaliação subjetiva que elas fazem em torno dos meus projetos e ficam emitindo, mesmo sem eu ter perguntado. Percebe? Mesmo sem eu ter perguntado. Então, vou usar um exemplo mais prático ainda. Eu tenho um e-book lançado, que está posto lá para vender na Hotmart, que se chama O Círculo Virtuoso de Aprendizagem. E eu tenho um outro livro escrito no meu computador, que eu ainda não levei para frente, porque eu queria que ele se tornasse um livro físico. Esse livro está escrito, ele tem título, ele tem aquilo que eu construí em torno das minhas ideias. Mas a pessoa ou um grupo de pessoas diz para mim assim: que bobagem essa coisa de escrever livro. Aí, se eu tivesse no modo Vanessa de alguns anos atrás, eu ia acreditar nessas pessoas e eu ia dizer: verdade, que baboseira escrever livro, essa pessoa tem razão, ou esse grupo de pessoas tem razão. Só que eu estou adotando o modo Vanessa atual, a minha nova versão. E aí a pergunta que eu faço para a pessoa que critica o livro que eu escrevi e que eu ainda nem lancei, a pergunta é: quantos livros você que está me criticando já lançou? Porra, nenhum. A pessoa nem sequer escreveu um livro e não, muito menos lançou um livro, mas ela critica aquele que fez. A pessoa critica o meu projeto de ter um canal no YouTube para falar de formação continuada de professores e gestores educacionais, de trabalhar com isso na realidade, que é uma das coisas que eu mais faço com prazer. Mas quantos canais no YouTube as pessoas têm? Nenhum. Então, veja só, as pessoas estão
promovendo, dando opiniões que não são pedidas para pessoas ou sobre as pessoas, e os sonhos ou os projetos das pessoas, coisas que nem elas realizaram. Agora, se uma pessoa que tem um canal no YouTube, vamos imaginar uma situação hipotética, eu pego uma pessoa que tem um canal no YouTube que fala sobre formação de professores. Essa pessoa vai dizer para mim assim: Vanessa, se você fizer isso, isso funciona, isso não funciona, isso dá certo, você precisa lançar tantos vídeos por mês, tantos vídeos na semana e pá e tal e coisa, né? Esta pessoa, ou dizer para mim, isto funciona ou isto não funciona, esta pessoa tem a experiência de ter um canal no YouTube e ela sabe me dizer da experiência dela. Inclusive dizer se eu estou indo pelo caminho certo ou errado. Mas se você não tem nenhum canal no YouTube, se você não entende qual é o meu propósito, qual é o meu projeto, mano, faz uma coisa, se fecha a mala. Guarda o teu juízo de valor para você. Enfia isso na sua cabeça para você cuidar da sua vida, entende? Então, assim, você quer ouvir, as pessoas querem emitir críticas construtivas, mas nunca construíram nada com relação a isso ou aquilo. Eu quero emitir uma crítica construtiva sobre escrever um livro, mas eu nunca escrevi um. Que autoridade eu tenho para isso? Deixa eu te contar, eu conto, você conta nenhuma. Nenhuma pessoa bonita, você não tem autoridade nenhuma para emitir uma opinião ou um juízo de valor sobre quem gosta de ser escritor. Você nunca escreveu nenhum livro. Agora, se você tem livros escritos e coisa e tal, aí nós podemos conversar, eu vou sentar para aprender com você. O que dá certo e o que não dá, o que cola, o que não cola, como que eu procuro uma editora, como eu não procuro. Entende o que eu tô falando? Então, assim, juízo de valor, as pessoas fazem o tempo inteiro. O tempo inteiro. O problema não é o juízo de valor que as pessoas fazem, porque o juízo de valor que as pessoas fazem é sempre com base nas percepções que elas mesmas têm, ou seja, em percepções individuais. Mas você não sabe o que tem dentro de mim. Portanto, não adianta você querer me julgar. Você pega seu julgamento e enfia na sua orelha. Entende? Faça bom proveito, divirta-se, vai arrumar o que fazer com isso, porque de verdade, opinião e bunda todo mundo tem, entendeu? É isso. É isso. E de verdade, gente, que coisa chata. Porque, olha só, vou ler uma definição aqui do Bing, tá? Da inteligência artificial, ó. Juízo de valor. Os juízos de valor são avaliações sobre coisas, pessoas, situações e são proferidos na moral, na arte, na política e na religião. Juízos de valor avaliam coisas, pessoas, ações, experiências, acontecimentos, sentimentos, estados de espírito, intenções e decisões como bons ou maus, desejáveis ou indesejáveis. Ou seja, é sempre através da percepção que aquela pessoa tem. E a pessoa tem as suas percepções a partir da sua consciência. Quanto mais reduzida for a consciência da pessoa, menos condições ela tem de emitir juízo de valor. E quem tem uma consciência bem ampla também sabe que emitir juízo de valor, mano, ninguém perguntou. Guarda pra você isso aí, tá, gente? Se fecha, tá bom? Se fecha que é legal se fechar às vezes, porque a gente fica ali muito aberto e as pessoas às vezes têm dúvida de que a gente é besta, mas quando a gente abre a boca, as pessoas acabam tendo certeza que a gente é besta. Então, tem coisa que é melhor você manter a boca fechada para dar tudo certo nessa nossa vida, na sua vida, na minha vida, em todas as vidas de todas as pessoas, para sempre, amém. Não é, minha gente? Então, juízo de valor. Não existe certo e errado. Cada um sabe onde o seu calo dói, onde o sapato aperta. Cada um sabe dos seus sonhos, dos seus projetos, das suas necessidades, das suas potencialidades, das suas habilidades, das suas fragilidades. E se você não souber, querido, querida, eis aí o seu trabalho. Vai descobrir.
vai descobrir, porque você não veio aqui para outra coisa. A reencarnação de um ser serve para que ele submeta-se a si mesmo. Jung é claro quando diz que amar-se, abre aspas, amar-se é ir ao encontro do si mesmo. É isso. E fecha aspas. É isso. E é só isso. E é a vida que segue.